this message was the kingdom. E eu falei, por que reino? And then I was asking myself, why kingdom? E daí o Senhor falou, porque você está em Portugal. And then the Lord said, because you are in Portugal. Eu falei, mas Portugal não é uma monarquia, não tem rei mais. And then I was thinking to myself, yeah, but Portugal is not a kingdom. They don't have a king anymore. E o Senhor falou, já foi um dia. And the Lord told me, but it was in the past. E o último rei de Portugal, ele caiu em 1910. And the last king of Portugal, he got removed from the throne in 2000? Oh, 2010. No, 1910. Okay, 1910, sorry, just 100 years before that. E aí o Senhor me deu o verso 1 Pedro 2:9. And then the Lord gave me this passage, this verse, 1 Peter 2:9. Para aqueles que não sabem, é o verso da blusa do Gino Lixo. And for those of you who don't know, it's the same passage we have at the back of our jumpers. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. E daí o Senhor destacou essas 4 expressões nesse verso para mim. And then the Lord highlighted these 4 sentences inside that one verse, so that I could bring to you guys. A respeito de nós. And those sentences, they refer to us. Geração eleita. We are an elect generation. Aquela qual o Senhor escolheu para ele. That of which the Lord chose for Him. Sacerdócio real. Royal priesthood. E eu fiquei, e chegou nessa característica, eu parei. And when I got to this one sentence, I stopped. Falei, sacerdócio real. And I was thinking, royal priesthood. E no Antigo Testamento, and in the Old Testament, o sacerdote, the priest, era o único que tinha acesso ao Santo dos Santos uma vez por ano, certo? He was the only one who would have access to the holy place once a year. E lá nesse verso o Senhor diz a respeito de nós que nós somos sacerdócio real. And then in that one passage, the Lord says that we are royal priesthood. O que significa que nós temos acesso à presença dele. Which means that we have access to His presence. Porque um dia Jesus morreu na cruz e o véu rasgou de cima a baixo. Because one day Jesus died on the cross and the veil was stripped from the top to the bottom. Daí eu fui para a terceira, nação santa. And then I went to the third sentence, which says a holy nation. Santa. And holy. Separada. Is separated. Uma nação separada pelo Senhor para Ele. So it's a people or a nation that is being separated to the Lord. E confirma na última expressão, povo exclusivo de Deus. And that's going to refer to the last sentence, which it is a peculiar people to the Lord. Daí eu falei, mas o que isso tem a ver com o reino, Deus? And then I was asking, well, what's all of that to do with the kingdom, God? E daí vamos primeiro entender como funciona um reino. So then let's just start to understand and break down how does a kingdom work. O reino é um governo dirigido por um rei que exerce poder sobre um território ou domínio na qual o rei tem influência sobre essas pessoas. So a kingdom is a government under the power of a king that rules a territory or dominion which he has an influence on all people. E como funciona a estrutura desse reino? And how does the structure of this kingdom works? Nesse reino tem um rei. So in this kingdom you have a king. Um território ou um domínio que o rei governa sobre ele. You have a territory or a dominion over which the king rules. Pessoas, cidadãos que compõem esse reino. We have people and citizens who are part of this kingdom. Leis e privilégios. We have laws and privileges. Que inclui deveres. Which also include their obligations and their rights. E dentro desse reino tem uma cultura. And inside the kingdom you have a culture. É só você parar para pensar que cada país tem uma cultura, certo? We can meditate and reflect that each country has their own culture. A maior parte aqui pertence à cultura brasileira. So most of us here we belong to the Brazilian culture. Temos a polonesa. We have the Polish culture. Francesa. The French. Do Reino Unido. The United Kingdom. E agora trazendo para nossa vida, qual é o nosso reino? Quem é o nosso rei? And then bringing that on to our own lives, and
what is our kingdom and who is our king? Quem é o nosso rei? Who is our king? Jesus. Jesus. Qual que é o nosso território? And what's our territory? O reino do céu, certo? The celestial kingdom, right? Nós somos os cristãos So we are the Christians que habitamos no reino do céu, certo? and we dwell in the heavenly kingdom. E as leis e os deveres estão na Bíblia. And our rights and obligations can be found in the Bible. E a forma como nós vivemos se encaixa no último tópico. And the way we should live in this kingdom can be found in the last topic. A forma como nós vivemos, como nós andamos, deve refletir o reino dos céus. So our lifestyle, the way we walk and behave, should reflect the kingdom of God. Então, voltando lá para 1 Pedro 2,9, So going back to 1 Peter 2:9, a segunda parte do verso diz assim: para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. and the second part of the verse says that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Chamou das trevas. So He called you out of darkness. Quando alguém te chama, geralmente você ouve, certo? So whenever someone calls you, you will listen to them, right? Você ouve uma voz, você ouve algum som, porque todos nós ouvimos aqui, certo? You can hear a sound or a voice if you are able to hear. Pode passar. E lá em Colossenses 1, do 13 ao 14, And then on Colossians 1, verses 13 and 14, diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. it says that He has rescued us from the power of the darkness and He has translated us into the kingdom of His dear Son. E eu grifei ali a palavra resgatou. And I have highlighted this word here, which is delivered or rescued. Eu não sei quantos de vocês aqui acompanharam as notícias ultimamente, I don't know how many of you have been able to follow the recent news que teve um acidente na Tailândia, in which there was an accident in Thailand, na qual os 12 meninos ficaram soterrados na caverna. in which you have a group of 12 kids that were buried or stuck into a cave. E levaram, se eu não me engano, acho que foram 18 dias para resgatar esses meninos de lá. And I believe it took something around 18 days to actually rescue them out of the cave. Mas quando de fato eles iniciaram o processo de cavar para tirar as crianças da caverna, But surely whenever they started digging the way in to rescue them out of the cave, foram 3 dias. it only took them 3 days. Então, aqui eu quero que você entenda, nós pertencíamos ao domínio das trevas. So here I want you to understand that we belong to the kingdom of darkness. E diz que Jesus veio para nos resgatar e levar a gente para o reino dele. And it says that Jesus came to rescue us and bring us into His kingdom. E isso se cumpriu em 3 dias também. And that was also fulfilled in 3 days. E em 2 Coríntios 5,15 And then in 2 Corinthians 5:15, diz que ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. and it says that He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again. Então, se você pegar tudo isso que eu disse até agora, And therefore, if you take all of what I said up to now, você entende que nós não pertencemos a essa terra, certo? you'll be able to understand that we don't belong to this planet, to this earth. Onde que é a nossa morada, de fato? So where is our permanent place? No céu. Is in the heavens. E lá em 1 Pedro 2,11 diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Beloved, it says in 1 Peter 2:11, Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Peregrinos, forasteiros, So you've been a itinerant, you've been a pilgrim, estrangeiros. you were a foreigner. A maior parte de nós aqui, de fato, estamos na Irlanda como estrangeiros também. So in fact, most of us here, we are in Ireland as a foreigner. Acredito que 90% do círculo.
I believe maybe 90% of our church. Mas 100% do Sila é peregrino estrangeiro nessa terra. However, 100% of our church, we are foreigners here in this land, in this planet. Irmãos, nós não somos dessa terra. But brothers, we don't belong to this planet. Isso é uma coisa que o Senhor estava me falando através dessa palavra. And this is something the Lord was telling me through this word. Aleluia. Você não é daí. You don't belong there. Um dia, digo mais, And He said something else. One day, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. we don't know what's going to happen tomorrow. Amanhã, hoje eu posso estar aqui, Today I might be here. amanhã não. Tomorrow I might not be here anymore. E eu continuo vivendo como se eu fosse daqui. But I continue living as if I belonged E here. o Senhor deu um clique na minha mente, And then the Lord helped this one drop in my mind. falando assim: ei, você não é daí. And He was saying, hey, you don't belong there. Por que você vive como se você fosse daí? So why do you keep living as if you belong to this place? 2 Coríntios 5. And 2 Corinthians 5, Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. and it says, for we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in heavens. Temporária. It's temporary. Isso aqui tudo vai passar. All of this is going to pass. Essa cadeira pode estar aqui hoje e amanhã. This chair might be here tomorrow. Sorry, pode estar aqui hoje e amanhã ela não estará aqui. Okay, so this chair might be here tomorrow and might be here today and not again tomorrow. E o Senhor me trouxe essa palavra. And then the Lord brought me this message. Para de viver como se você vivesse para ficar aí na terra para sempre. So stop living as if you would live here forever. Vivam entre gentios pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Having your conduct honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they might be your good works. E no verso anterior, embora ele diga que essa morada é temporária, And even though in the previous verse he says that our dwelling here is temporary, Pedro fala: vivam entre os gentios e os pagãos. Peter says, live among the Gentiles and the pagans. Mas cuidado, But be careful. não faça as coisas que eles fazem. Do not partake in the things that they do. O que o Senhor disse para mim com esse verso? And what did the Lord tell me with this verse? Nós não temos que viver na bolha gospel. We should not live into this gospel bubble. Vivam entre os gentios e os pagãos, So yes, you must live among the Gentiles and the pagans, mas não pratiquem o mal que eles praticam. but do not do the same thing they do. O Senhor nos chama para ser influenciadores, So the Lord calls us to be influencers não ser influenciado por aquilo que está ao nosso redor. and not to be influenced by what is around us. É fácil fazer isso? And is it easy? É fácil fazer isso? Is it easy to do what He's asking us? Quando a gente está no trabalho, So whenever we are at work, quando a gente está na escola, or whenever we are at school, ou na nossa própria casa. or at our own house, Porque acredito eu também que nem todo mundo aqui mora com cristãos. because I believe that not everyone here has the pleasure to live among Christians. Então, quando você está naquele ambiente que o Senhor te colocou, So whenever you are in that one environment that the Lord has put you in, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. so please observe the good works that you are practicing, and that you can glorify God in the day of His visitation. Para que aquelas pessoas que estão ao nosso redor, So that the people who live around us, da forma que nós vamos andar, they can see the way we walk, a forma que nós vamos falar, the way we speak, revele Jesus para elas. and that we will reveal Jesus to them. Em 2 Coríntios 5:20, And in 2 Corinthians 5:20, ainda falando de reino, still talking about the kingdom, deixando mais claro que nós não somos dessa terra. and making it even clearer that we do not belong to this earth. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus.
Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. E ali eu grifei a palavra embaixadores de Cristo. And here I have highlighted the word ambassadors of Christ. Então, se nós pertencemos ao reino dos céus, So if we belong to the heavenly kingdom, mas nós não estamos lá ainda, but we are not there just yet, o que nós fazemos aqui nessa terra é o quê? what were we doing here in this meantime? Nós levamos o reino dos céus a essa terra. We are proclaiming the kingdom of God in this earth. E eu pesquisei, o que um embaixador faz, você sabe? And then I went to research, what is the role of an ambassador? Do you know? Ele representa a nação dele naquele lugar. So they represent their nation wherever they are. Se você for na embaixada do Brasil aqui na Irlanda, So if you go to the Brazilian embassy here in Ireland, o que vigora lá são as leis brasileiras. we have Brazilian laws ruling that place. Eu lembro quando eu fui tirar o visto americano no Brasil ainda, And I remember when I went to the American embassy in Brazil to get my American visa. e é estranho porque você chega lá e você se sente num quarteirão dos Estados Unidos. And it's very weird because as soon as you get there, you find yourself in this American quarter in the middle of the city. Porque eles agem como americanos, Because they act as American a inside cultura deles é americana, their culture is American. as leis daquele lugar são americanas, The laws into their place are American laws. e eu chego naquele lugar e me sinto deslocado. And then when I get inside the embassy, I feel as if I didn't belong to the place. E o que o Senhor me disse com ser embaixadores do reino de Deus? And what was the Lord trying to tell me by saying ambassadors of Christ? Irmãos, o Senhor não está chamando a gente para ser cristão part-time. So brothers, the Lord is not calling us to be a part-time Ele não Christian. quer que você seja cristão aqui no Sigla de segunda à noite, no estudo bíblico, He does not want you to be a Somente. Christian here on the Monday night Bible de study terça no Sigla, no Brothers ou no Sisters, or on our Tuesday night quando você meetings vem para a reunião de oração. or whenever we come to the prayer Ele meeting. está nos chamando para ser cristãos full-time. He's calling us to be a full-time Christians. Fora dessas portas aqui, Outside of those doors, como que você se comporta? how are you behaving? O que você tem falado? What have you been talking? Ou você não tem falado, porque muitas vezes é fácil a gente não falar nada Or maybe you haven't been saying anything. e ficar calado. Because sometimes it's just very convenient for you to be De quiet. repente você está num ambiente com 4, 5 pessoas, You might find yourself in a place among 3, 4 people. elas não são cristãs. They are not Christians. Isso é só um exemplo, tá? That's just an example I'm giving. E dali naquela roda elas começam a falar de coisas que não pertencem ao reino dos céus. And then in the one environment, they start talking about things that do not pertain to the kingdom of God. E você tem 3 situações que você pode fazer. And then you have 3 situations which you may find yourself in. Ou você se cala, Either you stay quiet, ou você começa a falar as mesmas coisas que eles estão falando, you can start saying the same things that they are talking about. ou você fala daquilo que você precisa viver, que são as leis do reino dos céus. Or you can start talking about the things that you should be talking and living, which are things pertaining to the kingdom of God. É fácil ser crente dentro da igreja. It's very easy to be a believer inside the church. Muito fácil passar ali e falar, e aí, Rosa, tudo bem? It's very easy to come to the door and say, hey Jonathan, how are you doing? E quando sai lá fora, agir de outra forma totalmente diferente. But then whenever you step out of the church, you behave in a completely different manner. E isso é pra mim, é pra você, é pra todos nós. And that's for me, you, that's for all of us. Porque o que o Senhor falou pra mim Because what the Lord told me é que assim como tem pessoas que se adequam ou se amoldam ao padrão do mundo, is that the same way that there are some people that they are shaped by the standards of the world, tem aqueles que se calam. we also have the group of the ones that remain quiet. E é a mesma coisa. And that's pretty much the same thing. Você pode achar, mas eu tô envolvido em ambientes que as pessoas fazem coisas erradas. And you might say yourself, oh, but I'm involved in an environment where people are doing wrong things. Eu não faço o que aquelas pessoas fazem. I'm not doing what they're doing. Eu fico calado. I just stay quiet. Como? Se você foi chamado para ser embaixador do reino de Deus e falar das leis do reino de Deus para aquele lugar onde Deus te colocou. But how can you remain quiet when you are called to be the ambassadors of Christ and to represent the kingdom of God where you are? O culto é evangelístico. So this is an evangelistic service.
Eu poderia continuar falando de missões. I could carry on talking about missions. Daí você pode falar para mim. Daí você pode dizer para mim. And then you can say to me, Eu não danço, well, I don't dance, eu não canto, I don't sing, eu não atuo, I don't act. eu não consigo nem levantar minha perna direita. I can even lift my right hand, my right leg. Mas essa palavra de hoje para a igreja de Deus, But this message tonight, which is for the Church of God, o evangelismo não é só para o Generation. the evangelism is not only to the missionary group, to the generation group. O evangelismo começa aonde o Senhor te colocou. So evangelism starts where God has placed you. Não fique esperando ir para a rua dançar, fazer uma peça de teatro. So don't be waiting for you to go out in the streets to be part of a play or a drama so that you can start evangelizing. Como eu falei anteriormente, todo mundo que você conhece é cristão? So as I said before, are all of your friends Christian? Todo mundo na sua casa é cristão? Is it all of the ones who live in your house are Christian? Na sua escola? In your school? E você tem feito o quê? What have you been doing with those people? Óbvio que se você chegar nesse lugar e começar a dançar, você vai assustar as pessoas na sala de aula. Obviously, if you get into that one place and you start dancing, you might scare them all. Mas as pessoas vão ver Jesus através das suas ações. But people will start to see Jesus through your actions. Romanos 10, 13 e 14. Eu amo esse verso. In Romans 10, 13, 14, I love this passage. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him to whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Como as pessoas vão crer em Jesus se você não abrir a sua boca e falar alguma coisa para elas? How can people start believing Jesus if you don't open your mouth and talk about Jesus today? É por isso que eu chamei a sua atenção e falei, não se trata só de dançar, atuar ou cantar. So that's why I was calling your attention, saying it's not just about dancing and acting. Daí você pode virar para mim também e falar. And then you can come back to me and say, eu não sei falar, eu sou tímido, eu tenho vergonha. well, I don't know how to speak, I'm very shy, I'm timid. Aí eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? And then I ask myself, what am I doing here up front? Porque quem capacita é o Senhor. Because it's the Lord who enabled us to do those things. Você recebeu de graça You have received it for free, a salvação. which is salvation. Eu acho tão egoísta você guardar isso para você. And I find it so selfish for we to keep that to us. Isso é muito egoísta. That's so selfish of us. Quem estava no Sina Brothers aqui no Weekend Away? And who were part of the Sila Brothers on our retreat, on our weekend away? A palavra que o Senhor me deu no Brothers Weekend Away So the message that the Lord gave to me in that one weekend away, foi sobre Jonas. it was about Jonah E quão Jonas era egoísta. and how selfish was Porque Jonah. Deus falou, vai para Nínive e prega. Tá, 5 palavras Deus deu para Jonas. Because God told Jonah, you go to Nineveh and preach just 5 words. 5 words is what God gave Jonah. E Jonas fez o quê? And what did Jonah did? Fugiu. He ran away. No final, Jonas acabou indo para Nínive, pregando o que o Senhor tinha colocado na boca dele. 5 palavras. And eventually Jonah did get to go to the place the Lord told him, and he preached those 5 words that the Lord commanded. E quantas vezes eu e você não somos Jonas na nossa vida? And how many times me and you, we are not playing Jonah in our lives? A salvação ela veio de graça. So salvation came to us for free. Deus te tirou do império das trevas e te colocou no reino do Filho dele. God took you out of the kingdom of darkness and placed you into His Son's kingdom. E Ele está querendo usar a sua vida para pegar aquelas pessoas que Ele chamou para colocar no reino dele também. And in the same way, He wants to use your life to take those people out of the darkness and place into His kingdom. Então vamos ser menos egoístas So let's be less selfish e viver Jesus em nós. and start living this Jesus in us. E daí você pode continuar dizendo, mas eu não sei falar. And
And then you can carry on saying, oh, but I don't know how to speak. Eu não sei como chegar em alguém e falar de Jesus. I don't know how to approach people and start talking to them about Jesus. E se eu estiver lá no meu trabalho e os caras estiverem falando de outra coisa que não tem nada a ver com Jesus? And what if I'm at work and my co-workers are talking about things that are completely not related to Jesus? Por onde que eu começo a falar? How could I start off? E daí o Senhor me levou lá em Jeremias capítulo 1. And then the Lord brought me to Jeremiah chapter 1. E eu vou ler pausadamente. And I'm going to read it very, slow pace. A palavra do Senhor veio a mim. Then the word of the Lord came to me. Quem disse isso foi Jeremias. And Jeremiah was saying that. Quando a palavra veio a ele, o que aconteceu? So when the word of the Lord came to him, what did happen? Ele ouviu. He heard. Primeiramente ele ouviu. So firstly he listened to the word. E daí Deus diz a ele: And then God tells him, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. before I formed you in the womb, I knew you. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Before you were born, I sanctified you. I ordained you as a prophet to the nations. Mas eu disse ao Senhor: And then I said to the Lord, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. ah, Lord God, behold, I cannot speak. I'm so young. Então ele tendo a capacidade de ouvir a voz de Deus So he was able to listen to God's word e falar que não sabia falar. and to reply him back saying that he was not able to speak or talk. O Senhor, porém, me disse: But the Lord, however, said, não diga que é muito jovem. wherever shall I send you to go? Você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. You will go and speak accordingly to what I say. Quem que vai enviar? So who is the one sending? Quem que vai enviar? Who is sending? O Senhor. The Lord. Quem que vai dar as palavras? Who are the one giving the words? Então por que a gente insiste em fazer isso? So why do we insist in doing this? Não falo, Without saying anything, não me mexo, without moving? sendo que você ouve, ele coloca as palavras na sua boca e as palavras são dele, não são suas. Since you are listening to the word and he is the one putting the words in your mouth, those are not your words. E você se fecha na sua bolha de medo. And then you close up yourself into this bubble of fear. Irmãos, eu não estou falando nada do que eu não já vivi aqui. So brothers, I'm not saying anything which I have not lived myself. Quando eu comecei a fazer evangelismo no Brasil, So when I started doing evangelism back home in Brazil, a gente ia para as ruas we used to go out in the streets, e eu ficava lá no canto, assim, isolado de todo mundo, and I used to stand at the corner, isolated of everyone, dizendo: ah, não, eu não sei falar, Deus. and I was saying, oh no, I don't know how to speak. Não, como que eu vou chegar naquela mulher e falar How o que can eu sei pra ela? I don't know how to approach that woman. What am I going to say to them? A todos a quem eu o enviar. To all of the ones that I send you. E daí ele finaliza: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. And then God finishes up by saying, do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you. Qual que é o nosso medo? So what's our fear? É chegar nas pessoas e falar: ó, Jesus morreu na cruz por você. So are we afraid of coming to people and say, Jesus died on the cross for you? E ela te xingar, Are you afraid of them cursing at ou ela you? te bater, Or hitting? ou jogar um balde de água fria em você? Or throwing you a cold bucket in your face? Esse é o seu medo? Is that your fear? Então Jesus morreu na cruz por nós, passou por todo aquele sofrimento, para na hora dele colocar as palavras na sua boca, Okay, so Jesus went to the cross, he died, went through all of the suffering for whenever he now brings his words into your mouth, você fica com medo de ser agredido, de ser xingado. and then you become afraid of being spat on or being cursed or being hit. Mas quem que foi chicoteado mesmo? Por você? But who was the one that took the whips for you again? Em quem que colocaram a coroa de espinhos? Who was the one wearing the crown of thorns again? De quem foram as mãos pregadas? Who were the hands that were pierced? Irmãos, a cruz, So brothers, the cross, ela mexe muito comigo. it touched me deeply. Quando eu paro para pensar So whenever I stop to reflect que Deus mandou o Filho dele aqui para a Terra, that God sent his only son here on earth,
para passar por tudo que ele passou, to go through all of what he went through, para me resgatar da minha sujeira, da minha lama, in order to rescue me out of my dirty and out of my mud, e me fazer cordeiro com Cristo do reino de Deus. Glória a Deus. to make me a participant of the things with God, with Jesus in heaven. Eu não posso ficar calado. I cannot remain quiet. Nós não podemos ficar calados. We cannot remain quiet. E ele continua lá em Jeremias 1:9. And then he carries on in Jeremiah 1:9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I've now put my words in your mouth. Então entenda que se você tem uma vida com Deus, So understand that if you have a life with God and a relationship with God, se você medita na palavra dele, if you meditate on his word, você foi salvo pela graça dele, and you've been saved by his grace, o Espírito dele habita dentro de você. so his spirit dwells inside you. E quem que coloca as palavras na sua boca? And who is the one putting the words in your mouth? É você que vai chegar lá e vai falar. Você que vai falar com suas palavras para a pessoa? Are you saying those things out of yourself? Que poder tenho eu de convencer as pessoas? What power have I to convince people? Nenhum. I've known Nenhum. no power at all. De novo, nenhum. Again, no power at all. Quem convence é o Espírito Santo. It is the Aleluia. Holy Spirit who convinces them. Então por que a gente está com medo? So why are we still afraid? Por que o medo? Why all this fear? E o último verso: veja, eu hoje dou a você autoridade. And see here in this last verse, see, I have this day set you over the nations and give you authority Sobre as nações over the e kingdoms, reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. to root out and pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. Autoridade. Authority. Quem que dá autoridade? Who is the one giving the authority? Vem de Deus. It comes from God. Aleluia. Quem que vai te capacitar? Who is going to enable you? Deus. It's God. O que a gente precisa fazer? So what do we have to do then? Abre a sua boca. Just open your Aleluia. mouth. Por que a gente fica com medo? Why are we so afraid? E se jogarem água gelada em você mesmo? And even if they throw you a cold E bucket se of te water, xingarem? and if they curse E you, daí? so what? It doesn't matter. Quando deram um tapa na cara de Jesus, o que ele fez? When they hit Jesus in his face, what did he do? Sabe, a gente está nessa terra não é para brincar de playground. So you know, we are here on this earth. We're not playing on a playground. Nós não pertencemos a essa terra. We don't belong to this Mas planet. enquanto nós vivermos aqui, tem que ser para a honra e glória do nome dele. Glória a Deus. But while we are living here, it should be to manifest His glory and to honor His name. Sabe qual é o nosso problema? Do you know what's our problem? Nós temos a síndrome do solzinho. We have the Síndrome do dinossauro. this syndrome which I call little sun. O Sol, ele está no centro do universo, do centro da nossa galáxia. So the sun Sistema solar, sorry. is in the center of our galaxy, Sistema solar. solar system. Solar system. E os planetas giram em torno do Sol. And the planets, they are revolving around the sun. E o nosso problema é achar que nós somos o Sol And our problem is to think that we are the sun e achar que tudo gira em torno de nós. and to believe that everything surrounds us, revolves around us. Mas However, a Bíblia fala aqui, porque dele, por meio dele e para ele são o quê? Todas as coisas giram em torno dele. however, the Bible says that through Him, for Him, and by Him are all things, and everything gravitates around Him. E isso mostra mais uma vez o quanto eu e você somos egoístas. And that again shows how much me and you, how selfish we are. Porque eu me preocupo com o meu trabalho, Because I'm so concerned with my work, com o meu dinheiro, with my money, com o meu inglês. with my English. E eu não estou falando que você não tem que se preocupar com isso. Eu não entendo errado. And I'm not saying that you should not be worried with those things. Don't get me wrong. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 6,33 que buscai primeiro o reino de Deus. But the word of the Lord in Matthew 6:36 says,
seek first the kingdom of God, e as demais coisas serão acrescentadas. and all the other things will be added unto you. E nós somos tão egoístas que a gente quer ser o sol e que as coisas girem em torno de nós. We are so selfish that we want to be the sun and having everything rotating around us. Enquanto as pessoas estão esperando, ansiando ouvir algo. While we have people out there, they are begging and waiting to hear a word. O mundo está vazio. The word is empty. As pessoas estão perecendo. People are perishing. Elas tentam suprir o vazio que tem dentro delas They try to fulfill the void inside them com o álcool, with com alcohol, a droga, with drugs, com o sexo, with sex, com noites. with night outs. Então elas tentam preencher aquele vazio com coisas que são passageiras. So they try to fill the void with things that are temporary. E você que tem o Espírito Santo dentro de você tem algo eterno para oferecer para essas pessoas. And you, who has the Holy Spirit inside of you, you have something which is eternal to offer to them people. Mas quem vai fazer não é você, But it's not you doing those things. é Ele. It is Him. Você não tem poder de convencer ninguém. You have no power to convince anyone. E deixa eu convidar para ficar em pé. I would like to invite you to stand up.